Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber as expectativas para a semana em relação aqui à nossa Bolsa, mas temos outros dados bem importantes que saíram hoje, porque saíram os índices de gerentes de compras do Brasil, dos Estados Unidos e da China. A gente vai passar aí pelos dados da China e do Brasil, porque o dos Estados Unidos acabou de sair, eu só vou dar uma pincelada aí com vocês. Mas a gente tem outros dados importantes para falar hoje. A gente vai trazer o relatório trimestral que deixamos aí de quinta-feira, mas dívida com vocês é sempre cumprida, então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre renda e segurança alimentar, tema importantíssimo aí da semana passada, também do finzinho da semana passada. Saiu um levantamento bem interessante em relação a isso e a gente vai trazer esses principais tópicos aí para discutir com vocês, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje um pouco aí do relatório trimestral de inflação, ver o que o Banco Central está imaginando para a nossa economia durante esse ano. É importante porque isso aí pode pautar, inclusive, algumas ações que o Banco Central deve tomar aí em relação à política de juros. Vamos falar também aí da segurança alimentar, que você teve mais de 20 milhões de famílias saindo da situação de insegurança alimentar. Vamos tratar um pouco mais desse tema também. Saiu os PMIs, né, os índices de gerentes de compras do Brasil, da China. Então vamos tratar de tudo isso, mas vamos para a agenda do dia então, Débora, porque para a gente conseguir falar bastante aí dos outros assuntos que a gente tem hoje durante o dia. Hoje uma agenda bem esvaziada, pessoal. Então a gente tem poucas linhas aí na nossa agenda diária da segunda-feira. Então saíram os dados do IPCS de março, encerramento aí 8 horas da manhã pela FGV. E vocês devem estar reparando que a agenda começou às 8 horas hoje, né? Então a gente não tem aquela série de dados sendo divulgados na Europa, que normalmente saem ali por volta das 5, 6 da manhã. Porque hoje, como vocês estão vendo ali na última linha, o feriado de Páscoa manteve as bolsas fechadas por lá. Então, vários países europeus estão ainda no feriado de Páscoa nessa segunda-feira, então nossa agenda está bem enxuta mesmo. Às 10 horas da manhã saiu o PMI industrial de março, a gente vai tratar desse assunto com vocês. Saiu o indicador de incerteza econômica da FGV. Dados aí do PMI industrial também de março já, dados finais dos Estados Unidos e por lá também temos a leitura do ISM do PMI industrial, então a gente tem duas leituras aí por até entidades diferentes do mesmo dado aí, que é o índice de gerente de compras industrial dos Estados Unidos. Depois a gente tem aí o Departamento do Comércio também dos Estados Unidos, trazendo os dados de investimento em construções de fevereiro. E a diretora do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, a Lisa Cook, vai participar de um evento aí, então isso também pode trazer alguma expectativa para os mercados em relação a direcionamento de política monetária nos Estados Unidos. Mas hoje realmente uma agenda bem enxuta, bem curtinha aí, muito pautada nos índices de gerente de compras que a gente vai trazer aí os dados para vocês. Vamos então já fazer o nosso giro aí pelo mundo, né? Porque inclusive com aquela matéria que a gente sempre recomenda aí para vocês aí todos os dias, né? Que a gente vai tratar aí porque você já teve, a gente tem esses índices de gerente de compra aí da China, então isso daí pode ter mexido um pouco com os mercados aí. Então o que você tem para falar para a gente sobre a Ásia, Débora? Olha, hoje a Ásia não seguiu uma direção única. Então, a gente teve ali sentimentos mistos no continente asiático e a gente teve isso justamente por até indicadores diferentes que foram divulgados por lá, que mexeram ali com o mercado de uma forma mais local. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês. Na verdade, eu vou falar, antes de falar do fechamento asiático, eu vou falar do PMI, ou vou falar do fechamento asiático antes. Mas vamos falar do PMI da China, porque isso ajuda a trazer aí os pontos principais das bolsas asiáticas. Então, hoje saiu o PMI industrial da S&P Global, né? Então a gente tem aí o PMI da China sendo divulgado de manhã, e a gente teve duas leituras por lá, o da S&P Global, e a gente teve também o que é considerado oficial, que é feita ali pelo governo chinês. As duas leituras mostraram que o setor industrial da China está em expansão. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma linha tracejada em laranja, para quem está assistindo a gente, mas para quem está só escutando. No gráfico, a gente tem uma linha tracejada em laranja, que é o limiar do PMI. Então, é a linha de 50, que divide ali, né, a expansão da contração. Se o índice ele está ali
acima do patamar de 50, ele está mostrando uma expansão daquele setor, o setor está crescendo e ele pode estar crescendo de forma mais acelerada ou não. E o mesmo vale para a contração, né? O setor pode estar encolhendo numa velocidade mais acelerada ou não. Então aqui a gente vê muita aceleração da atividade do setor. E o PMI industrial da China ficou em 51,1, o melhor patamar desde fevereiro do ano passado. Então a gente teve momentos bem ruins para o PMI chinês, né, que ele ficou inclusive abaixo do patamar de 50, em março inclusive do ano passado ele estava exatamente em 50, então a gente viu ali a indústria chinesa no terreno da contração praticamente o ano passado todo, então não mostrando ali crescimento e nem aceleração da indústria chinesa ao longo do ano. No comecinho desse ano a gente passa ali pelo patamar de 50, então a gente começa a ver uma expansão da indústria chinesa e no mês passado a gente sai num patamar de 50,9 para 51,1 nesse mês. E a projeção do PMI, né, então o que se esperava para o índice de gerente de compras da China nesse mês em relação ao setor industrial era que ficasse abaixo do mês passado em 50,8. Então a gente viu aí um salto em relação ao mês passado e ficou também o índice de gerente de compras ficou acima da projeção, mostrando ali não só uma expansão da indústria chinesa, que é uma preocupação global, né? Então esse dado trouxe alívio para os mercados asiáticos nessa manhã, para alguns deles, a China no caso, mas a gente ainda não só, né, a gente teve essa expansão, né, e mostrando aceleração, como também uma surpresa em relação às projeções. Então a gente tem aí a indústria chinesa crescendo em patamares, né, em ritmos mais acelerados do que mês passado, e mais acelerados também do que a projeção. Então, bons ventos vindos da China hoje, que inclusive estão impactando o nosso índice de commodities. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E isso aí, qual foi o efeito disso aí nos mercados asiáticos, Débora? Você teve, eu sei que eles estão operando mistos hoje, mas já teve algum efeito sobre os mercados? Já tivemos efeito, porque a gente teve o Xangai Composto subindo bastante nessa manhã. Então, o Xangai Composto acabou ali refletindo esses dados, acabou respondendo a esses dados aí da indústria mais acelerada na China. Então, a gente teve um dia bem positivo para o Xangai Composto, mas como eu falei, os dados ficaram mistos lá na Ásia, né? Então, a gente não teve ali os índices ou os mercados indo na mesma direção. O Nikkei 225, que eu até coloquei de exemplo aí para vocês, caiu hoje, caiu 0,91% nessa manhã, então foi na contramão da China, mesmo em meio aí dados mais positivos, porque por lá saiu um índice de confiança dos empresários, né? Então uma pesquisa que é feita ali com o empresariado japonês, e esse índice recuou pela primeira vez em 4 trimestres, então a gente poderia até falar 12 meses, mas como a gente tem essa medição até mais trimestral, a gente vê que a confiança do empresariado por lá caiu pela primeira vez em 4 trimestres. Então, isso acabou ali trazendo um sentimento mais negativo para o Nikkei 225 e puxou essa queda de 0,91. Mas o restante ali das bolsas asiáticas ainda foram impactadas pelo otimismo vindo da China. E a gente pode ver aí do lado até esquerdo da tela que vocês estão vendo aí, a gente tem o índice de commodities, que vem em alta. Ele até começou um pouco xoxo ali durante o dia, ele estava com dificuldade de subir, mas agora ele já está aí mostrando alguma alta, inclusive está bem reto aqui, né? Agora mostrando uma estabilidade, mas ele teve alta em relação à abertura, refletindo também o índice de gerente de compras da China, porque se a gente está vendo uma indústria lá acelerando, isso deve mexer com o preço das commodities, principalmente aquelas mais ali sensíveis à China. Então a gente está falando de minério de ferro e a gente está falando também de petróleo. O petróleo está bem perto do 0 a 0 na abertura, mas a gente tem já o impulso do minério de ferro e eu conto para vocês na abertura como é que isso está impactando o nosso Brasilzão. E falando em Brasilzão, a gente também teve o índice de gerência de compras agora do Brasil, né? Então também a gente teve tá em 53,3, ou seja, teve expansão. A expansão não foi tão elevada assim quanto foi no último mês, mas ainda em terreno de expansão, nosso índice de gerente de compras, né, Débora? Exatamente. A gente teve aí um ano também, ano passado, muito ruim
para o índice de gerente de compras industrial do Brasil, né? Só para a gente lembrar aqui, né? O índice de gerente de compras, ou o PMI, que a gente está falando até agora, ele é uma espécie de termômetro ali, né? Do que se espera para aquele setor naquele mês. Então, a gente veio aí de meses muito ruins para o PMI, ou para o índice dos gerentes de compras do Brasil, no setor industrial, sempre abaixo do patamar de 50, então mostrando contração ou expectativa de contração na indústria brasileira. Em agosto, a gente tem um respiro, a gente toca o limite dos 50 pontos, mas depois volta a operar abaixo desse limite, mostrando de novo o recuo e contração da nossa indústria. Mas aí a gente vê, de dezembro para janeiro, a gente começa a ver uma expansão. Em dezembro, a gente já começa a ter um fôlego ali do índice dos gerentes de compras, mas ainda perto do limiar, né? Então não passou o limiar de 50, ainda no terreno da contração, e aí a nossa indústria começa a expandir, ou a expectativa, o termômetro para a nossa indústria começa a expandir a partir de janeiro. Em fevereiro, a gente tem um salto bem grande que a gente não via há muito tempo, a gente passa o patamar dos 54 pontos no PMI industrial brasileiro aqui, mas agora a gente tem uma pequena desaceleração para 53,6, que para a indústria brasileira ainda é um patamar bem elevado, que a gente não vê há bastante tempo, né? Pensando no ano passado principalmente. Então, a gente continua ali com uma expectativa de indústria em expansão, então indústria crescendo aqui, e a gente sempre fala que esses dados antecedem as pesquisas mensais. Então, já traz ali uma expectativa do que esperar realmente para a pesquisa mensal da indústria, que vai ser divulgada pelo IBGE posteriormente. Então, aqui a gente já tem um termômetro que pode ser que não seja um avanço tão grande quanto o que se espera para fevereiro, mas ainda se espera que a indústria vai crescer aqui no Brasil. Dados muito positivos falando de indústria, principalmente porque a gente tinha uma indústria muito fragilizada aqui no país. Então, aqui é uma expectativa bem positiva. E aí, também conversando com outros dados, como a confiança da indústria, então tudo isso aponta para uma expectativa melhor para o setor no país nesse ano agora. Vamos falar um pouco aí do relatório trimestral de inflação, né, que mudou, inclusive, a projeção de diversos itens importantes aí, né? Você teve mudança em relação à perspectiva de inflação, obviamente, né? É o Banco Central que divulga isso, mas também em relação ao PIB. Se a gente for pegar o PIB, você tem, então, que agora o Banco Central está projetando que a agropecuária, a agricultura, ela tem uma queda da sua produtividade, ou seja, queda do seu PIB, né, o PIB da agropecuária, em relação ao que foi ano passado. E mesmo assim ele ainda está esperando, né, pelo Banco Central está esperando, um aumento de 1,9% do PIB, puxado principalmente pelos setores da economia urbana. Você tem, então, que a indústria e os serviços vão ser os responsáveis por elevar esse PIB agora no ano de 2024. Se a gente for pegar a inflação, o Banco Central ele deu uma estimada um pouco abaixo do que foi de fato a inflação. Então, você teve uma surpresa, né? Foi surpreendido o Banco Central, justamente porque você teve a alta do preço dos alimentos, o Banco Central subestimou essa alta, mas ele mesmo com isso ele ainda está acreditando que a inflação deva terminar o ano por volta de 3,7%, muito alinhado ao que está o mercado dizendo agora nesse momento, né? Então, o relatório de inflação também ele segue muito, né, o que o mercado está colocando aí como perspectiva. Então, o que o relatório diz para a gente no final das contas é que, mesmo com essa alta temporária da inflação nesse começo de ano, você deve ter uma inflação controlada, uma inflação que fica próximo da meta de 3%, está estimada em 3,7%, e com um crescimento econômico maior, porque saiu de 1,7% para agora 1,9%. E pode ser que tenham novas revisões aí. Então, é isso que o Banco Central está acreditando, que a economia, principalmente o setor de serviços e indústria, está acelerando um pouco mais esse começo de ano, Débora. E a gente tem um outro dado aí bem importante aqui do nosso Brasilzão, esse até que mexe com o nosso bolso e mexe com a fome também aqui do nosso país, né? Esse tema tão importante para a gente debater aqui nesse espaço, que é o aumento real do salário e Bolsa Família, que tiraram mais de 20 milhões aí de brasileiros da insegurança alimentar até o levantamento do final do ano passado. Então, aqui, quando a gente está falando de aumento de renda real, né, que quem olhar a notícia que está no nosso site vai conseguir ler aí com maiores detalhes, é disso que a gente está falando.
né, é de tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade, tirar as pessoas da fome, que muitas vezes R$ 1 de ganho real que você dá aí para essas pessoas faz uma diferença enorme na vida dessas famílias. E aí a gente tem aqui, né, aqueles economistas que vão justamente quando tentar falar de gasto ou tentar ali falar de corte de gastos, vai justamente bater nesses gastos sociais que justamente acabam tirando um monte de gente aí de situações de vulnerabilidade. Então a gente tem que pensar nisso, né, tirar essa análise que é rasa como um pires e aprofundar mesmo nesses temas que realmente mexem aí com a nossa população e não só com planilha de mercado. Não, o mais interessante disso tudo assim, é que quando a gente fala de aumento do salário mínimo, né, dá-se pouca atenção assim, porque você teve no governo Temer um aumento quase nenhum de salário mínimo, o governo Bolsonaro não teve aumento real de salário mínimo, ficou estagnado. E você volta-se a ter uma política de valorização do salário mínimo em termos bem consideráveis, né? E essa é uma política que ela tem um efeito quase similar ao do Bolsa Família, porque está colocando renda no bolso das pessoas e você tem, então, sempre uma melhora aí no poder de compra, né? Então, é uma política que pouco é falada, mas ela tem efeito muito similar ao da própria Bolsa Família, Débora. Exatamente. E aí a gente tem, né, justamente agora o mercado voltando a falar em risco fiscal e incertezas de gastos aqui no Brasil, bateu muito nesse primeiro trimestre, aí nessa possibilidade de aumento de gastos e normalmente estão reclamando aí de gastos sociais, que é o que faz aí a diferença na vida das pessoas. Mas vamos seguir por aqui, porque ainda tem bastante assunto de Brasil para a gente tratar com vocês. A gente vai falar termômetro da Bolsa ou dos juros agora? Vamos falar do termômetro da Bolsa que já está aí na tela para vocês, né? Então vamos entender as expectativas do mercado ou dos agentes do mercado que são entrevistados por essa pesquisa para a gente saber aí o que se espera para essa semana. Semana passada a gente tinha ali uma expectativa majoritária de estabilidade ou alta, né? Então a gente não tinha muita expectativa de queda para a nossa Bolsa. No finzinho da semana a gente conseguiu levar a nossa Bolsa para o terreno positivo, então a gente fechou 0,85% de alta. Então, aqui a gente teve, sim, aquela expectativa de 42,86% acertada. Então, o mercado acertou aí, né, em média, a sua projeção para a Bolsa na semana passada. A gente teve alta de 0,85%. Então, a gente teve uma semana boa para a Bolsa, inclusive numa semana que tinha tudo ali para a gente ficar, inclusive, mais perto da estabilidade, porque vários dias a gente passou perto do 0 a 0 sob as expectativas dos indicadores que saíram durante a semana passada. Nessa semana, a gente também tem indicadores importantes. Então, aqui no Brasil, a gente tem índice de gerente de compras, a gente tem outros dados que devem sair ao longo da semana e, no fim da semana, a gente também tem payroll lá nos Estados Unidos. Né? Payroll é um relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos que traz desemprego, renda, então traz esses dados aí de mercado de trabalho e o mercado de uma forma geral e nossa Bolsa aqui já está olhando, nossos agentes do mercado, vamos dar esse nome melhor aí, já está olhando para esses dados. A gente deve ter uma semana aí um pouco também mais conturbada, então a gente tem uma diminuição da expectativa de alta para 40%. A gente também tem uma diminuição da estabilidade para 40% e sobe um pouquinho a nossa expectativa de queda para 20%. Mas o mercado segue aí bem dividido entre a alta e a estabilidade nessa semana. Aqui, né, os dois somando 80% das expectativas. Então, a gente deve ter uma semana, segundo as projeções do mercado, mais positiva de novo, né? Uma semana aí de mais altas do que quedas. Mas vamos ver aí, a gente está muito dependendo dos dados do payroll dos Estados Unidos e a gente já vai explicar por que a gente tem essa dependência tão grande aí do que sai por lá. Já que a gente está nessa toada mesmo, já vamos para a abertura de mercado. Daí você explica aí a dependência do payroll, o que está acontecendo, né? Nossa bolsa em queda hoje aí. Então, vamos lá falar aí desse assunto sobre hoje aí. A gente teve, né? A gente até tinha uma matéria que a gente ia colocar aqui para vocês, mas eu já vou passar na esteira da abertura para não tomar esse tempo aí da nossa abertura de mercado. A gente teve uma saída bem grande nesse primeiro trimestre, então saiu o balanço do trimestre, a nossa bolsa ela caiu nesse comecinho de ano,
muito porque no fim do ano passado se tinha uma expectativa que os cortes de juros nos Estados Unidos iam vir mais cedo. A expectativa, inclusive, era para essa reunião agora que aconteceu em março. Ela não ocorreu, né? A gente teve manutenção dos juros por lá. E a gente começou a ter essa expectativa postergada. Então, ela primeiro foi para maio, então começou, conforme os dados foram saindo, né, durante o começo do ano, essa expectativa foi jogada para maio e depois foi jogada para junho, que é onde está agora a maior probabilidade de início de cortes dos juros por lá. Mas o que isso afeta a gente? Por que eu comecei falando disso? Porque saiu muito recurso aqui da nossa Bolsa nesse primeiro trimestre, justamente porque no fim do ano passado se tinha uma expectativa muito positiva para cortes de juros nos Estados Unidos e isso foi sendo frustrado ao longo do tempo. E aí o recurso foi saindo aqui do Brasil para buscar ganho nas treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos. E aí o payroll, né, voltando ali para o payroll, ele acaba reforçando ou não, né, dependendo de como os dados saírem, essa expectativa de corte de juros já em junho. Né? Então, dependendo de como esses dados vierem aí ao longo dessa semana, isso deve mexer com as expectativas dos juros nos Estados Unidos e acaba mexendo com o nosso apetite pelo risco aqui no Brasil, que é o que derruba a nossa Bolsa. Então, trazendo aqui rapidamente as treasuries dos Estados Unidos, lá, os rendimentos dos títulos de dívida por lá, estão subindo bem fortemente hoje, 2,49%. Por quê? Sexta-feira saiu o índice de gastos com consumo pessoal nos Estados Unidos e teve uma coletiva do Jerome Powell. Só que sexta-feira os mercados estavam fechados, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente não teve negociação de treasuries, então esses dados acabaram repercutindo agora. Então as treasuries estão subindo em resposta ao que aconteceu na sexta-feira. Então, a gente tem aí esse movimento de alta das treasuries. O PCI não veio, né? O PCI é o índice de gastos com consumo pessoal, ele não veio acima do esperado, veio bem dentro do que se esperava, mas a gente tem essa incerteza em relação a dados também que saem nessa semana e isso está puxando o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos para cima. Nosso DI futuro, que responde aí muito a isso também, que são os nossos juros futuros, ou expectativa para os nossos juros aqui, sobem 0,64, atingem um patamar de 11%, que não era visto aí há muito tempo. Então, as nossas expectativas para os juros também estão subindo aqui. E isso também tira fôlego da Bolsa, porque as pessoas preferem buscar segurança em momentos de incerteza. Nosso dólar sobe 0,58, também respondendo a esse movimento de treasuries, porque se sai dinheiro daqui, nosso dólar, o nosso real desvaloriza e o dólar sobe, então a gente tem uma alta de 0,59, levando o dólar a R$ 5,05, patamar importante aí que está sendo rompido para cima, que é o teto de R$ 5,00, mas a gente vê esse mesmo movimento acontecendo com os pares do dólar. Então a gente vê as outras moedas também enfraquecendo frente ao dólar, porque também está saindo recurso de lá para buscar rendimento nessas treasuries tão altas. O petróleo Brent hoje está muito perto da estabilidade, mas o minério de ferro subiu bastante lá em Dalian, na China, o que está dando fôlego para a Vale subir hoje. Então, a gente vê esse movimento da Vale bem descolado do restante do mercado, que é o que está limitando aquela queda ali que vocês estão vendo. Tá? Então, a gente tem aí a Vale segurando bastante a queda do Ibovespa hoje, porque o minério de ferro fechou em alta na China por conta dos dados do PMI, do índice de gerente de compras por lá. E nos Estados Unidos a gente tem aí o S&P 500 sofrendo, porque ele atingiu máximas históricas na quinta-feira, então hoje ele sofre ajustes e responde também aí às treasuries por lá. E a gente tem a Nasdaq em alta, a Nasdaq que sofreu na quinta-feira. Então eles estão indo aí no movimento inverso e normalmente a Nasdaq sofre mais em relação a movimentos de juros. Mas aí motivos locais e específicos corporativos de Nasdaq que estão fazendo ela subir. Então hoje é um dia aí de bastante incerteza, a gente começa a semana no negativo, pelo menos na abertura, respondendo muito aí às treasuries que estão respondendo a dados de quinta e de sexta que o mercado estava fechado. Então um movimento mais represado aí do mercado de juros dos Estados Unidos. Débora, domingão agora, hein? Super evento, grande evento do ICL aí. Elliot Aronson, o maior psicólogo vivo dos Estados Unidos, um dos autores mais importantes do mundo. Ele escreveu o livro O Animal Social, né? Ele trabalha com psicologia social e um dos mais importantes em sua área. E o Edu vai falar com ele e ele tem um recado aí para dar para vocês. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert
um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. Imperdível, gente. Domingão, então. Já se inscreve no link que está aqui abaixo, clmercado.com.br, para vocês não perderem e não sofrerem o risco de perder, né? Exatamente, imperdível aí essa aula que vai rolar no domingo. E agora vocês ficam aí com os nossos companheiros de programação. César Calejão e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês no Rolê ICL. A gente volta amanhã com mais expectativas aí para os principais indicadores econômicos e outras notícias. E eu vi que tem uma pergunta aqui da nossa audiência aparecendo bastante. Amanhã a gente elabora aí uma resposta e traz para vocês de uma vez por todas. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva, por exemplo. Já deve ter ouvido falar de psicologia social. Vários termos que você ouve falar, eles não surgiram do nada, eles foram criados. E o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo. Em todo o planeta, poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson, que escreveu esse livro, O Animal Social. Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos. É como se fosse um Freud que está vivo aqui, entre nós, com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona. Uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples. Só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, participar gratuitamente com a gente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro.